Vamos agora então com a entrevista que a gente prometeu, mas que a internet fez adiar um tiquinho. Eu espero que seja só adiar e não suspender. Quero saber se o governador Wellington Dias, sim, está nos ouvindo. O governador Wellington Dias, para vocês que chegaram agora há pouquinho e perderam então o enunciado, qual que é a história toda envolvendo o governador do Piauí? Ele enviou uma carta ao Fórum de Governadores sugerindo a criação de um plano econômico conjunto para esse momento de pandemia. Então, governador, o senhor me ouve bem agora? Ouvindo bem. E vou aqui tentar de forma mais resumida. Nós temos uma situação que durante a pandemia nós tivemos um cuidado aprovado aí pelo Congresso Nacional, implementada pelo governo federal, com essa rede de proteção aos mais pobres. O auxílio financeiro garantindo a condição de um recurso. A proteção do emprego, como eu estava dizendo, em que o governo colocava uma parte, o empreendedor outra, e com isso se fez um pacto para evitar demissões. E, ao mesmo tempo, a proteção aos principais serviços trabalhados com a população, através de um complemento de receita pela queda que aconteceu, foi previsível e aconteceu, de receita dos municípios e dos estados, para manter não apenas os serviços de saúde, mas serviços outros de segurança, com queda do ICMS, Fundo de Participação, ISS, também ali se teve o complemento. Qual é a preocupação? É que agora, ao mesmo tempo, nós temos a retirada desse apoio à complementação aos empreendedores para garantir os empregos. Nós temos agora mais a retirada de 50% dos mais pobres do auxílio financeiro. E temos também, aí estamos chegando ao final desse repasse de complementação, de compensação de perdas de receitas de estados e municípios, que, repito, permitiu também aí toda a condição de evitar a interrupção de serviços essenciais. Ora, nós temos uma situação em que esses recursos, por parte da União, é claro, eles não poderiam a União sustentar para sempre. O que falta, então? Um plano que permita a alternativa para a geração de emprego e renda, para fomentar a economia. Ainda temos a pandemia, sim, temos os devidos cuidados, mas temos a perspectiva de vacina. Então, há necessidade de um plano integrado, municípios, estados, setor público, governador, setor privado, governador, governo federal. Preciso fazer a pergunta, governador. O senhor começou falando, nem deu tempo de fazer pergunta. Então, vamos fazer perguntas e respostas, porque aí fica mais legal, fica mais direto, fica mais correto. Minha primeira pergunta para o senhor já deu um panorama do que se pede aí nesse plano, mas a minha pergunta é sobre o timing político dessa proposta, porque isso está, sim, à mesa, está colocado. Então, a primeira questão é em relação a isso. O governo federal, o presidente Bolsonaro e os que defendem o governo Bolsonaro, bolsonaristas, criticaram muito as atitudes de vários governadores sobre as medidas de fechamento econômico durante a pandemia. Houve, sim, essa polarização, governadores de um lado, governo federal do outro, e agora essa proposta. O que tem de político nessa proposta que pode ser questionado mesmo depois de todo esse momento de acirramento que a gente acompanhou nos últimos meses? Governador, por favor. Olha, em relação à pandemia, basta lembrar, a previsão aqui para o meu estado do Piauí, e isso eu sei, aconteceu em vários estados do Brasil, eram de 18 mil óbitos. Nós estamos tristes aqui em ter ultrapassado de 2 mil, mas vidas foram salvas em relação ao caminho de seguir a ciência. E, em relação ao momento, na prática, eu acho que qualquer brasileiro, de qualquer partido, quem é governo, quem é oposição, quem é do setor público, quem é do setor privado, eu creio que tem um interesse comum. Qual é esse interesse? De que a gente tenha uma transição, do ponto de vista da economia, de garantir a geração de alternativas para que a gente possa proteger o emprego, a renda. É isso que dá a sustentação econômica, para a gente manter a recuperação do PIB e a atração de novos investimentos. O que eu estou propondo é que há necessidade
de fazermos isso de forma integrada, juntos, município, Estado, governo federal pelo setor público, sentando à mesa, Congresso Nacional, com o setor privado, enfim, para que a gente possa adotar medidas que sejam de interesse do país. Caio. Governador, boa noite. O senhor já levou isso ao Palácio do Planalto? Tem uma expectativa de algum encontro, alguma reunião, seja com a Secretaria de Governo, que é responsável pela articulação política, seja com o próprio presidente da República? Em primeiro momento, nós estamos tratando governadores, prefeitos, e a ideia é de trabalhar em seguida uma agenda comum com Câmara, Senado, com a representação da Presidência da República, mas ali, há mais ou menos 60 dias atrás, nós estivemos já tratando da importância de, nessa fase em que já se tinham os planos de retomada em vários estados brasileiros, com a abertura das atividades que estavam em isolamento social, ali colocávamos que tinha um desafio. Qual era esse desafio? Era de poder ter, de um lado, a proteção, não apenas às micro, pequenas empresas, a proteção às pessoas, e garantir que isso, feita de forma planejada, ela pudesse, como fazem outros países, a condição de um resultado positivo. Ou seja, é o poder público, é o Estado brasileiro, em todos os níveis de governo, que tem que dar o primeiro passo, como ocorre, repito, com outras regiões. Olha a situação da Índia, uma queda brusca no seu PIB e na parte do Brasil, a gente tem uma sustentação a partir da colocação de recursos da União, mas há necessidade de ter medidas que sejam de substituição a partir da renda, a partir do emprego, a partir de atividades econômicas, para que sejam sustentáveis e de forma permanente. O nosso time de analistas também participa da entrevista. Thaís Arbex, sua pergunta para o governador Wellington Dias. Boa noite, governador. Eu queria saber o quanto de interferência política eleitoral tem nessa proposta do senhor. Explico a minha pergunta, porque o governo federal está preparando um novo programa social e que tem entrado muito na base eleitoral que é do PT, do partido do senhor. A sua proposta tem algum ingrediente político eleitoral? O povo haverá de me julgar, mas há um fato concreto. É verdade ou não é que a partir de agora nós temos uma redução em 50% do auxílio financeiro, que faz essa rede de proteção aos mais pobres? É verdade ou não é que nós temos o fim desse pacto, desse entendimento em que uma parte dos salários de empreendedores são bancadas a partir de um programa nacional? É verdade ou não é que nós temos esse complemento, o encerramento dessa compensação a estados e municípios em razão da queda nas suas receitas? Você tem uma ideia, a parcela do último dia 10 do Fundo de Participação foi 40% a menos. Você tenta imaginar o que ocorrerão, principalmente com municípios, onde o Fundo de Participação é uma receita maior. Então, eu digo, independente de quem é governo, de quem é oposição, setor público e setor privado, nós trabalhando de forma integrada temos uma chance maior. E cada um, aqui eu estou adotando medidas, aqui pelo estado do Piauí, a exemplo do que faz esse e aquele estado, nós estamos lançamos um programa que é o Pro Piauí de investimentos que permite a condição de fomentar a circulação de recursos na economia a partir de uma carteira de obras, de programas, enfim. Agora, eu creio que fazendo isso, as 27 unidades da federação, 5.600 municípios, mais o setor privado, mais o governo federal, certamente o resultado será bem maior. Yuri Pita, sua pergunta. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite, governador.
Eu queria entender um pouco o que, nesse plano que o senhor está colocando agora, eu acho que até o Caio Junqueira fez essa menção na primeira tentativa aqui da conexão com o senhor. Lá atrás, meses atrás, o seu colega governador Flávio Dino também chegou a falar em um pacto pelo emprego, mas naquele momento houve até um embate público ali com o próprio presidente Jair Bolsonaro. Queria uma avaliação do senhor, o que tem de diferente no que o senhor está propondo em relação a esse pacto anterior do Flávio Dino e o que mudou para não despertar o mesmo tipo de reação tão incisiva, tão forte por parte do governo federal? Olha, na verdade, todos os governadores, independente de partido, têm manifestado preocupação com o que vai acontecer do para frente. O fato é, se criarmos um ambiente que apresente uma luz no final do túnel, certamente isso vai gerar uma situação em que encoraja investidores a novos investimentos a partir de alguns setores que mesmo nesse momento da pandemia tem uma possibilidade maior e a partir daí se cria em cada lugar uma condição favorável a uma retomada segura da economia e, portanto, a garantia dos empregos, a garantia da renda, com isso as condições de consumo e assim as condições da volta também na economia à normalidade por um caminho seguro a partir de um impulso, no meu entendimento, do setor público. O fato é que, independente de partido, nós temos que trabalhar as condições de um plano. Eu defendo que seja um plano integrado, eu defendo que seja uma elaboração que podem surgir propostas diferentes, e a partir daí o que depende do Congresso Nacional, o que depende diretamente do governo federal. O importante é que seja um plano nacional, assim como trabalhamos medidas em relação à pandemia, ter medidas também em relação para a economia, em relação a esse momento que vivemos no Brasil. Fernando Molica, sua pergunta para o governador? Governador, boa noite. Primeiro, eu queria que o senhor fizesse uma previsão do que ocorrerá com a economia do seu estado com a redução do auxílio emergencial. E o governador Flávio Dino, do Maranhão, quando ele propôs um plano de reestruturação, ele falou até em utilização do Fundo do Nordeste, do Fundo do Norte, segundo ele, um dinheiro que não é utilizado. Porque a grande questão é o seguinte: onde pegar dinheiro para financiar essas obras? Esse dinheiro viria desses fundos, governador? Nós temos propostas como essa, destes fundos, nós temos propostas apresentadas por outros governadores nessa área de parcerias públicos-privadas, nós temos ainda um fundo de recebíveis, tanto da União como dos estados e de vários municípios, são recursos que lá atrás foram sonegadas e numa forma moderna, como está na chamada Lei Mansueto no Congresso, aguardando aprovação, por exemplo, é possível se ter as condições de recuperação de receitas, tanto permitindo parcelamento, etc., para poder garantir condições de investimentos. Nós temos um fundo imobiliário, um conjunto de áreas que com a regularização geram receitas. Nós temos citado e já debatido, por exemplo, aquilo que está além do colchão de proteção, por exemplo, da reserva cambial. Você tem hoje uma necessidade estimada em 240 bilhões de dólares aproximadamente. Você garantindo cerca de mais 50%, chegaria a 310 bilhões de dólares, uma reserva necessária para as relações internacionais com segurança, e haveria aí algo como 50, 55, 60 bilhões, o próprio governo federal já tratou disso, e poderia servir como um fundo garantidor, como um fundo que pudesse permitir as condições de créditos voltados para investimentos. Eu creio que são muitas as alternativas que não são criação, nesse momento pela conjuntura, de novos impostos, mas são alternativas de receitas e a partir do casamento. Nós vamos fazer investimentos, casado com investimentos do setor privado, alguém vai montar uma indústria, precisa ali de solução de energia, precisa ali de um acesso, precisa de solução de comunicação. Se os investimentos do município, do estado, da União, são combinados com esses, certamente a gente trabalhando
os vários setores da economia, o resultado será bem melhor. Governador, muito obrigada por esse tempo aqui conosco. Uma boa noite ao senhor e até uma próxima. Boa noite, eu agradeço. Obrigado. Obrigada, governador.